E bom, eu destaquei isso aqui múltiplas vezes, né? E vocês devem ter notado que nas funções de agregação, quando a gente combinou campos para fazer a agregação, ele gerou essas hierarquias, né? Então, olhando aqui em cima, a gente tem o TP rede local, a gente tem nos índices desse data frame uma combinação de campos, né? Eu tenho o índice combinado de acabo estadual, acabo federal, acabo municipal, acabo privado. Tudo isso aqui é índice e esse aqui é o conteúdo do data frame. Essa estrutura de combinação de índices no formato de hierarquia é o que a gente chama de multi-index, que eu até citei esse nome anteriormente. E aí, eventualmente, vocês vão ter que aprender a trabalhar com esses multi-index. Então, eu vou pegar aqui uma das transformações de group by que a gente fez anteriormente. Pode ser esse cara aqui, por exemplo. E vou colocar ele aqui embaixo. Ok? Então, a gente tem aquele nosso cálculo, tal, que é esse cara aqui. Isso aqui é gerado um data frame. Então, eu vou distribuir isso para uma variável g. Eu vou pegar g e perguntar qual é o índice de g. Aí você vai ver que o índice, a estrutura dele mudou. Ele está falando, olha, essa é uma estrutura multi-index e aqui estão as chaves desse multi-index. E as chaves são tuplas, né, que combinam um valor 1 e um valor 2 no momento de criar esse índice. Então, os multi-index, eles também podem ser mapeados por meio das mesmas funções que a gente viu de seleção de valores. Só que no lugar de colocar um único valor aqui, eu vou colocar uma tupla. Então, se eu perguntar desse cara qual que é o valor associado ao índice de em atividade estadual, eu vou passar aqui uma tupla, selecionando o índice que eu quero, e vou executar isso aqui e ele vai selecionar o índice adequadamente. Será que isso aqui funciona com o iLock, por exemplo? Se eu perguntar, olha, me dá o índice posicional 0, aí ele vai devolver também o índice posicional 0, que é esse em atividade estadual, por isso que eu recebo exatamente o mesmo valor. Se tivesse colocado o índice posicional 3, aí nesse caso ele me daria o índice posicional 3, e esse aqui é o em atividade privada, que são esses números aqui. Então ele funciona com iLock também. Além disso, o que é interessante a gente notar é que os índices e o ponto index e o ponto columns que a gente viu de pandas e de séries, a gente sabe que a gente consegue percorrer com for loop. A gente também consegue percorrer com o for loop os índices multi-index. Só que aqui, ao percorrer com o for loop, a gente vai ter que desempacotar esses valores com valores duplos. Então, eu vou colocar, por exemplo, o que a gente tem nesse caso aqui é situação, funcionamento e dependência. Então, vou colocar aqui F de funcionamento e D de dependência. Então, para fd em, e aqui eu vou colocar g.index, eu posso imprimir os valores de F e o valor de D. Então, você vai ver que ele está puxando, eu estou percorrendo os meus índices aqui, puxando em atividade estadual, em atividade federal, em atividade municipal, em atividade privada, e assim vai. E, bom, na enorme maioria das situações, eu não vou trabalhar com os índices, com esses LOCs da vida ou qualquer coisa do gênero. Em geral, o que a gente vai querer fazer a gente vai querer mudar a estrutura do multi-index e colocar ele de volta para a estrutura tradicional de índices padrões. E aí tem algumas maneiras de como a gente faz isso. A primeira é a gente quer resetar os índices. O que isso significa? Eu vou pegar esse cálculo aqui. E aí, em cima desse cara aqui, eu vou só colocar um parênteses e vou dar uma organizadinha para isso aqui não ficar uma linha tão gigante de código. Eu vou colocar aqui um ponto reset index nesse cara e vou executar. E aí o que você vai ver? Você vai ver que sem o reset index, o TP funcionamento e o TP dependências eram uma estrutura de multi-índice que resultava aqui. Com o reset index, ele transformou esses caras aqui em colunas, e ele já gerou as combinações de cada campo, e o meu índice passou a ser aquele índice tradicionalmente numérico aqui. E isso aqui funciona tanto para o que a gente viu aqui de, de group bys, quanto funcionaria também para pivot tables.
Só que note aqui que nos pivot tables, quando eu aplico o reset index, que ele está resetando os índices, que são os index. Por isso que tem esse nome, reset index. Eu estou resetando o que a gente chama o atributo index. Eu não estou resetando os índices do atributo columns, tá? Não tem se eu quisesse fazer, deixa eu fazer um reset columns aqui. Isso aqui existe? Ele vai falar, não, não existe, pessoal. Não existe reset columns. Reset index só aplica no índice. Então, no final, existe ainda um problema para a gente corrigir, especialmente no caso das pivot tables, que é como é que eu lido com esse cara aqui. Porque se a gente for olhar para as colunas desse cara, você vai ver que as colunas também são multi-index, no caso de uma pivot table. Só que aqui elas são combinações tuplas de 3 valores, né, nesse caso aqui. E para as colunas que eu resetei, né, que antes eram index, ele gerou tuplas com valores vazios para os demais campos, porque não existe essa hierarquia nesse cara. Bom, aí como é que a gente pode resetar index quando a gente tem esse tipo de problema? Bom, aí a gente tem o que a gente chama de remoção de níveis. E como que funciona a remoção de níveis? Eu vou pegar esse cara aqui, né? E eu vou resetar o index. Só que agora eu vou passar um parâmetro especial para esse reset index. Eu vou passar um parâmetro que se chama call level. E vou colocar aqui o call level como sendo 0. Bom, o que vai acontecer aqui nesse caso? Você deve estar olhando para esse cara aqui, tá vendo? QT comportamento portátil, QT desktop aluno, 01, blá, 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 blá. Se eu olhar esse cara sem o reset index, o que aconteceu? Antes, esse cara estava com esse cara aqui como índice, ok? Depois do reset index, ele removeu esse cara, mas a estrutura das colunas ficaram a mesma. Agora, eu removi esse cara, então meu reset index parece ter tido exatamente o mesmo comportamento, né, que eu tinha antes. Agora, se eu mudar o call level, que é 0, mudar, por exemplo, para 1 ou para 2 aqui, o que vai acontecer? Veja que o TP rede local, ele está mudando, o TP rede local e o TP dependência, ele está mudando de posição. Então, 0, ele está como estava antes. 1, ele mudou aqui para baixo. E 2, ele mudou mais um pouco para baixo. Porque o que está acontecendo nesse cara aqui? Se eu checar os meus columns, quando eu estou aplicando o reset index e eu estou numa estrutura de multi-index de colunas, eu estou falando, olha, quando eu resetar os índices que estavam aqui, eu deveria colocar eles numa posição específica. E a posição específica que eu estou selecionando é de acordo com o nível da coluna que eu coloco. E, na verdade, isso aqui, ele é aqui em cima. Ele ainda não é a remoção dos níveis. Então, eu estou falando, olha, muda ele para uma posição determinada. Então, antes o padrão é ele ficar aqui na posição 0, mas eu posso mudar ele para um nível específico. E aí aqui entra como que a gente lida com os níveis, né, no final das contas. Para lidar com os níveis, basta a gente vou pegar esse cara aqui, vou tirar o columns, e eu vou aqui, ao invés de um reset index, eu vou aplicar um drop level. Eu vou colocar aqui 0, eu vou colocar axis equals 1, para falar que eu estou querendo dropar um nível na coluna. E o que você vai ver é que ele removeu agora esse QT comp portátil aluno e QT desktop aluno. Ele simplesmente removeu esse cara da minha hierarquia, né? Então, quando eu estou falando um drop level, eu estou explicitamente falando que eu quero remover um nível. E remover um nível, nesse caso, significa que ele não vai aparecer mais nos meus dados. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui um reset index, lembrando que o comportamento padrão do reset index é mudar aquele cara para o nível 0, veja que o TP dependência e o TP rede local ele não aparece mais nos meus índices porque ele removeu o nível 0 do axis 1. Então, aqui eu teria que colocar call level igual a, por exemplo, 2. E aí agora, esse TP rede local e TP dependência estão aparecendo aqui embaixo, porque eles estão no nível 2, e eu removi o nível 0 da minha estrutura de multi-index. Então, o drop level, eu posso utilizar ele para tanto remover
os níveis 0, 1, 2, quantos níveis eu tiver, ou seja, o número de elementos que a tupla de índices tem, e dizer qual que é a direção que eu quero fazer isso. Isso poderia ter sido útil se eu só tivesse 2 níveis, né? Ou se tivesse uma clara separação entre os níveis aqui. Nesse caso não tem, e o drop level ele não está me ajudando a tornar essa estrutura aqui mais clara, né, em termos de como eu deveria fazer ela funcionar. Então aqui, para esse tipo de caso, a melhor maneira de eu lidar com esse cara aqui é renomear os índices. E a maneira de renomear os índices é simples. Na verdade, essa é uma maneira padrão de renomear colunas, uma outra maneira que a gente tem de renomear colunas em data frames. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ok? Eu não vou fazer o reset index desse cara, e eu vou chamar esse cara de pivot table. Como a gente sabe, o resultado desse cara é um pivot table, que é um data frame, e aqui é um data frame que está com multi-índices de linhas e multi-índices de colunas. Então, primeiro eu vou lidar com as colunas. Como é que eu vou lidar com as colunas? Para eu renomear as colunas nesse caso, se eu quiser, você fala, eu já sei como, eu dou um rename, columns, e aqui eu passo, por exemplo, olha, vou passar uma tupla, que é o QT comp portátil aluno, aí eu vou passar o valor 0, 0, vou colocar aqui, sei lá, 0.0 e 0.0, eu vou falar, olha, este valor aqui tem que ser QT0, por exemplo. E vou rodar isso aqui, e veja que não adiantou nada, né? O meu rename não teve resultado. Por quê? Porque essa identificação de tupla, no caso do rename, para ele fazer o pareamento e fazer o rename das colunas, não funciona. Em particular, ele não funciona quando eu tenho uma estrutura de 3 índices. Eu acho que até existem instâncias que com 2 níveis ele até funcionaria. Mas no caso com 3, ele certamente não funciona. Então, como é que eu vou renomear as colunas? Bom, a gente tem o atributo de columns. E a verdade é que esse atributo de columns pode ser modificado. Como? Se eu passar para esse atributo de columns uma lista ou um array com os nomes da coluna que eu quero, ele vai modificar o conteúdo das minhas colunas. Então aqui eu vou fazer aquela estrutura que eu descrevi brevemente para vocês, que é o list comprehension. Eu vou fazer aqui, eu vou criar os nomes de colunas, e para isso eu vou percorrer. E aí, lembrando, uma estrutura multi-índice, se eu quero percorrer ela com for loop, eu tenho que desempacotar cada um dos valores. Então, quais são os valores que a gente tem aqui? A gente tem aqui a métrica, então vou chamar isso aqui de métrica. A gente tem depois 0 ou 1, que indicam esse 0 ou 1 é o in alimentação e o in exame e seleção. Então, eu vou fazer aqui alimentação e select. Então, para cada métrica, alimentação e seleção, dentro das colunas dessa pivot table, o que eu vou fazer? Vou criar um nome de coluna. Qual vai ser o nome de coluna? Nome de coluna, vamos chamar isso aqui de métrica, underline. E aí eu vou colocar, por exemplo, alimentação igual. Aí vamos colocar aqui alim, que nesse caso é um número real. E aí eu vou converter isso aqui para um inteiro. Eu vou colocar um underline. Eu vou colocar aqui exam igual e vou fazer a mesma conversão de número inteiro para esse cara select. E aí vamos checar agora o meu PV. Você vê que o meu PV agora, ele alterou os nomes das colunas para ser uma string simples, né? Na qual eu tinha uma lista que tinha exatamente o número de elementos que essas colunas teve aqui, então ele entendeu, olha, eu deveria modificar as minhas colunas de acordo com os elementos dessa lista e ele fez essa modificação aqui. E agora o que eu posso fazer? Eu posso dar, por fim, um reset index para resetar esses caras aqui. Só que eu quero que a alteração seja feita diretamente para a minha pivot table, então eu vou colocar aqui um inPlace igual a true. E agora, se eu checar a minha pivot table resultante, eu vejo aqui um data frame com um data frame com um índice simples, em que eu tenho o nome da coluna como string e eu tenho aqui os nomes do índices como os números inteiros. E essas são as principais 3 formas que você tem de trabalhar
com os multiíndices que podem ser gerados nos agrupamentos.